bater um papo. Nunca mais a gente conversou um pouquinho. Eu adoro conversar junto com vocês. Primeiramente, eu quero pedir desculpa pela qualidade do vídeo, tá? A área que eu tô, ela tá com a iluminação, não tá tão boa, tá? Então, assim, tá com um brilho que tá atrapalhando um pouco. Fica meio que embaçado, não sei. Meio esbranquiçado. Mas está sendo o lugar mais fresco e arejado nesse momento. Então, vamos continuar conversando aqui, nesse ambiente, tá, meninas? Gente, quantos pais? Vamos falar dos pais um pouquinho, porque eu gosto de falar muito dos pais. Porque eu faço o tratamento contra o câncer, sabe? Ainda eu tenho que fazer esse tratamento, esse acompanhamento e tratamento, se necessário for, pelo período de 7 anos, tá? E desse período de 7 anos, agora é que faz 2 anos de tratamento, tá? Então, assim, e acompanhamento, que eu tô finalmente iniciando o acompanhamento agora. Assim, voltando, então, isso aí, desde quando eu iniciei essa batalha, essa jornada, que não é uma jornada fácil, sabe? Desde quando eu iniciei, eu sempre me faço esse questionamento, porque para mim o que mais me deu força e vontade de energia, de permanecer, de buscar, de lutar, primeiramente meu Deus, né, minha fé nele, que eu vou passar pelo aquilo que ele quiser que eu passe, sabe? Desde quando eu descobri, fui diagnosticada, que eu não tive medo em momento nenhum. Sabe, a gente fica naquela incerteza, a gente fica com aquele pesar no peito, mas medo mesmo, não, sabe, porque Deus conforta. Mas assim, mas o que também me deu força foi saber que os meus filhos estavam aqui. E por eles, pelos meus filhos, eu adquiri uma força que eu não tenha inimensurável para permanecer lutando e buscar e adiante, e não me render, nunca me baixar e nunca nem sequer parecer que está doente, parecer que tem um problema. Tanto é que tinha pessoas que se encostavam ao meu redor e jamais imaginava que eu estava com problema. Tinha pessoas que eu chegava no hospital e eles faziam: o paciente é você mesmo ou você é só o acompanhante? Porque eu nunca quis mostrar que eu estava. Até que chegou um momento que não tinha como. Eu fiquei quase cadeira de roda, então não tinha como, bem debilitada, era impossível não perceber que eu estava com problema. Mas a todo momento que eu podia me erguer, eu me erguia e me levantava. E nisso, sempre um pedacinho de uma passagem na minha vida que eu ouvi muito, ficava sempre martelando na minha cabeça, sabe? Quando eu era criança, os meus pais sempre diziam pra mim assim: eu morro por você, eu morro pelos meus filhos. Eu morreria pelos meus filhos sem pensar 2 vezes. E o meu pai, gente, meu pai hoje não vive mais entre os vivos, né? Infelizmente, ele já faleceu. O meu diagnóstico foi muito pesado para ele e ele não suportou. O medo foi tão grande que, infelizmente, ele teve um AVC e em decorrência desse processo ele veio a óbito, né? Então, assim, mas voltando à parte de quando ele era vivo, que ele dizia muito isso, geralmente os pais costumam dizer essa frase, né? Eu morreria pelo filho meu. E eu concordo, claro, a gente depende, quando a gente fala nesse sentido, geralmente a gente fala assim: se preciso fosse me agarrar com um leão, me agarraria para salvar um filho meu. Geralmente é nesse sentido, tá? Mas também, com esse processo que eu passei, me remete a um fato interessante. Sabe os pais que geralmente dizem isso? Eu morreria pelo filho meu, morreria para defender o meu filho. Então, é aquele que morreria pelo filho, mas não viveria pelo filho. Entendeu a diferença? Ele morreria pelo seu filho, mas ele não viveria pelo seu filho. E é nessa hora que eu quero te dizer uma coisa: se você é pai, se você é mãe, e se você costuma ter essa visão assim, sabe? O teu filho não quer tua morte, ele não quer o teu sacrifício, ele não precisa disso, você já se sacrifica o suficiente para ele. Todo santo dia, essa batalha, essa correria que você faz o seu máximo, que você dá o seu máximo para dar o melhor ao teu filho, isso já é um enorme sacrifício. E a grande maioria dos filhos, eles veem sim, sabe? Então, assim,
ele não precisa que você morra por ele, até porque se você morrer vai ser a pior coisa que vai acontecer na vida do teu filho, sabe? Vai ser horrível. Então, assim, ele não quer tua morte, ele quer tua vida. Então, abre mão dos teus vícios, sabe? Viva pelo teu filho. Abre mão dos teus vícios, porque o meu pai, por exemplo, ele dizia muito isso, mas ele nunca quis viver pelos filhos. Na época que ele era novo, jovem, ele nunca quis abrir mão do vício da bebida, do vício do cigarro, sabe, pelos filhos, de dizer assim, não, eu vou parar de beber, eu vou maneirar aqui porque eu quero viver mais, para curtir mais os meus filhos. Não, eu vou parar de fumar porque eu quero curtir os meus filhos, sabe? Eu vou buscar ter uma saúde boa, vou buscar me alimentar bem, para eu poder viver mais, para eu curtir os meus filhos, sabe? Então, assim, a grande maioria dos pais usa muito essa frase de efeito, de eu morreria pelos meus filhos, mas não busca viver por eles. Então, eu faço ao contrário. Eu vivo pelos meus filhos, sabe? Eu busco, eu me sacrifico para viver por eles. Por várias vezes eu cheguei no hospital e os diagnósticos, os resultados e as falas do médico era sempre: ô Kelly, ô Gleice, eu sinto muito. Olha, infelizmente, não foi como a gente planejou. Imaginei que... Assim, sempre o diagnóstico. Às vezes eu ia e o resultado era incrível, era maravilhoso. Às vezes quando eu até ia sem esperar nada, já esperando já uma notícia ruim e vinha uma notícia boa. E às vezes eu ia toda esperançosa, tava sentindo nada, não tava com reação nenhuma. Eu ia tranquilamente só para fazer um check-up. E aí a notícia era ruim, sabe? Mesmo assim, eu tinha aquilo como uma força, como um impulso para continuar indo para frente, para prosseguir e para viver. Viver também para mim, é claro, mas porque tinha uns pequeninos que dependem de mim. Tem alguns que precisam de mim ainda. Eles ainda dependem de mim. Então eu vivo também por eles. Então você pai, você mãe, não só morra pelos seus filhos, mas viva primeiramente por eles. Viva por eles. Porque eles precisam disso, eles querem isso. Ele não quer aquele PlayStation caríssimo, ele não quer o melhor celular. Ele quer a companhia da mãe, ele quer a atenção do pai, ele quer o carinho, o colo, o abraço. Ele quer que você corra com ele na chuva, até um momento melhor de você brincar com ele na chuva, de correr de futebol com teu filho, tirar um tempinho para ele, assistir um pouco junto com ele, brincar uma brincadeira que você nunca mais brincou. Pega a boneca, vai brincar de casinha, sabe? Isso é a vida. Isso é o melhor momento. Não é morrer. Não é morrer. Morrer não é o maior sacrifício. O maior sacrifício que você faz é tentar ter uma vida saudável e melhor para aqueles que você mesmo ajudou a colocar no mundo, para os teus filhos. Um beijinho e tchau, tchau.